Graça e paz, amigos e irmãos, mais um vídeo e eu começo com essa pergunta, né? A eternidade do cristão não vai ser no céu? Né? É uma pergunta que nós iniciamos aqui o nosso vídeo, né? Antes de mais nada, queria agradecer você, desde já por estar assistindo, né? Peço que você compartilhe esse vídeo com os amigos, com o que você achar de importância para compartilhar, que você curta, né, dê um like aí no nosso vídeo e se inscreva para que a gente tenha aí sempre aquela troca de informações, né, porque na verdade todos nós estamos aprendendo com a palavra, né, então eu acho interessante que nós tenhamos esse feedback, né, essa conversação da minha parte e da parte de vocês para que a gente possa crescer junto, como diz a palavra, crescer em graça e conhecimento. A eternidade do cristão não vai ser no céu? Será que não? Né? Muitas pessoas às vezes dizem que a nossa eternidade vai ser lá no céu. A gente ouve muito isso nas igrejas, né? A eternidade no céu. E para a gente poder ilustrar isso de forma bem prática, a gente vai começar falando sobre o noivado. Como funciona um noivado? Né? Quando a gente presta atenção no noivado, a Bíblia fala que nós somos a noiva, a igreja, né? A igreja é todos aqueles que creem em Cristo, são a noiva, né? A igreja de Cristo é a noiva. E o noivo é o próprio Cristo, né? Diferente do nosso conhecido casamento aqui no nosso meio, o casamento judaico, na época, ele tinha um diferencial bem interessante. Nós fazemos assim, o noivo fica esperando a noiva, o casamento normal, o noivo fica esperando a noiva, né? E quando a noiva chega, aí todo mundo tá naquela espera, tá? Mas o casamento judaico, né? E quando eu digo judaico, eu não estou aqui querendo mais uma vez, como eu disse no primeiro vídeo, nós não estamos aqui anunciando um judaísmo, não é isso, mas muitas lições bíblicas nós temos que prestar atenção, porque Deus falava e fala ainda conosco com coisas e exemplos do que acontecia ali no meio judaico, né? O casamento judaico ele é o oposto do nosso, né? Na verdade, a noiva fica esperando o noivo, né? A noiva fica esperando o noivo e o noivo faz uma festa, e é até interessante pensar nisso. A festa do casamento judaico ela dura dias, né? Não é como o nosso que são horas, dura dias, né? E eu fico até pensando né, a verba, né, a parte financeira de um casamento desse, porque você tem todo um aparato para recepcionar esses convidados e enfim, né? E quando o noivo chega, os amigos do noivo trazem o noivo carregado, né? Então vocês já devem ter visto na internet imagem de casamento judaico. Eles têm aquela madeirinha com uma cadeira em cima, então os amigos do noivo trazem o noivo. E aí a noiva, de tanta espera ali, vê o noivo chegando e aí o casamento se consuma. Mas por que eu coloquei essa pergunta, como funciona um noivado? Né? Geralmente no noivado aqui, o comum nosso, né, não judaico, os noivos vão para o casamento e aí acontece o casamento, tem aquela cerimônia, aquela festa e os noivos vão para lua de mel. Então vamos supor que os noivos vão para Bariloche, por exemplo, para Cancún, para qualquer local. Geralmente quando os noivos já agora casados vão para lá, eles não ficam lá o tempo todo, né? Eles vão para lá, passam um tempinho, mas voltam de viagem agora para sua casa definitiva, né? Então é interessante a gente pensar nisso. A mesma coisa acontece com a gente. Nós não moraremos no céu eternamente, né? A Bíblia diz que nós nos encontraremos nas alturas com Jesus, né? Haverá o arrebatamento, nós encontraremos com Jesus nas alturas, diz a palavra, nós vamos ver isso na palavra. E aí o que acontece? Ficamos um tempo com Jesus no céu, até que algumas coisas vão ser feitas aqui na terra, e depois nós voltaremos com Jesus para reinar, né? Reinaremos junto com Cristo. Então é interessante a gente entender que o céu é um período provisório, né? Deus não erra, Deus não erra. Se Deus achou lá no Éden que o lugar correto, o melhor local seria aqui na Terra, ele não vai mudar esse plano, né? Ele não vai mudar, olha, no início eu achei que era legal aqui na Terra, mas mudei de opinião, vai ser no céu.
Se ele achasse que o melhor local era o céu, nós já começaríamos a Bíblia em Gênesis lá no céu, né? E Deus também nos criou como carne, né? Nós somos corpo, alma e espírito, né? Então Deus não muda isso também, né? A Bíblia diz, conforme vocês viram no vídeo anterior, né? O que realmente aconteceu no Éden. Se você não assistiu, eu peço para que você assista, né? Tem muita informação importante. Mas ali diz que nós teremos um corpo, né? Jesus, quando ele ressuscitou, ele voltou em corpo. Ele pediu para Tomé tocar nele, ele comeu. Então a gente percebe que o projeto inicial ele é mantido, né? Nós começamos aqui na Terra, vai ser aqui na Terra a continuidade, voltaremos para a Terra. Nós tínhamos um corpo, continuaremos tendo um corpo, sim, né? Então não mudou o projeto inicial, e a Bíblia é bem clara em várias passagens, tanto do Novo Testamento quanto do Velho. A Bíblia é clara. Em Isaías tem vários textos dizendo, né, falando sobre o novo céu e a nova terra, e fica bem nítido tanto em Isaías, no Velho Testamento, como no Novo, que é aqui que as coisas irão acontecer, né, em sua finalidade, né, quando tudo zerar, né, houver o julgamento, enfim. Então, um noivado funciona assim: o noivo e a noiva casaram-se, se encontraram, né? Então, um foi conhecer a intimidade do outro, é o que acontece com a gente. Nós seremos levados nas alturas e encontraremos com Cristo. E depois de um período nós retornamos. Então é interessante a gente prestar atenção nesse processo, como que ele vai acontecer, como a Bíblia diz que ele vai acontecer. Então eu gostaria de ler com vocês esse texto de Mateus, do capítulo 25, do 31 ao 46, que diz o seguinte: Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então você vê que os amigos de Jesus, como no casamento judaico, né? Então o noivo, quando o Filho do Homem vier, ele é o noivo, e todos os seus anjos com ele, os amigos, né? Os que estão ali próximos num trabalho, virão com ele na glória, né? Todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa a ovelha dos cabritos. Então, assim que vai acontecer. Ele vai separar uns dos outros, né? No vídeo anterior nós falamos isso, daqueles que têm o nome no livro da vida irão para a direita, e os que não têm esse nome no livro da vida serão julgados pelo que há nos livros, que é o livro das nossas obras, né? Tanto quem está em Jesus como quem não está tem as suas obras, boas ou ruins, anotadas. Todos têm, né? Mas quando nós estamos com o nome escrito no livro da vida, nós não somos julgados por aquilo que há nos livros, né? Porque nossos pecados são perdoados, há uma nova vida em Cristo. Aí, continuando. Todas as nações serão reunidas em sua presença, ele separará um dos outros, como o pastor separa a ovelha dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, vá para a direita, não vá para a esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Estava enfermo e vocês me visitaram, presos e foram me ver. Então os justos perguntarão, nós perguntaremos: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe dermos de comer? Ou com sede e lhe dermos de beber? Quando foi que isso aconteceu? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou presos e fomos visitá-lo? O rei, Jesus, respondendo-lhes, dirá: Em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhes perguntaram:
Quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que, sempre que deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E esses irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. É interessante aqui a gente entender que a salvação ela é gratuita. A salvação ela é gratuita. Mas há um galardão. O que é um galardão? É um presente por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então eu posso ser cristão, acreditar em Cristo, acreditar que Ele morreu na cruz por mim, mas eu passar uma vida sem ter obras nenhumas que mostram a minha fé. Não sou salvo pelas obras. Eu não sou salvo pelas obras. Sou salvo pela graça. Então ninguém é salvo por obra, como alguns pensam. Mas quando eu entendi o amor de Cristo por mim, o que Ele fez por mim, eu tive um arrependimento, eu tive uma comunhão maior com Ele, automaticamente eu começo a ter obras que confirmam essa fé que eu tive em Jesus. Então as obras são consequência de um entendimento de fé que eu tive. Entendeu? Então eu tenho que sair do meu sofá, sair da minha zona de conforto. Esse é o grande problema. Nós temos uma zona de conforto, nós não queremos sair dessa zona de conforto, porque você visitar as pessoas que têm problemas demanda tempo, demanda dinheiro, demanda às vezes dores de cabeça, né? Problemas que nós iremos enfrentar, o próprio levantar do inimigo, para que a gente não faça aquilo. Então nós temos que lutar contra isso e concluir aquilo que Jesus nos trouxe, né? Nos ensinou. Caso contrário, nosso final, fogo eterno, que não foi preparado para homens, foi preparado para o diabo e para os seus anjos caídos. Não foi feito para nós, né? Mas como a gente não quer seguir a Cristo, temos o mesmo final do diabo quando a gente quer viver uma vida fora da palavra. Então temos que tomar muito cuidado com isso para não irmos para a esquerda. Então, como que nós vamos entender, como entendermos a nossa nova morada? Né? Então, a nossa nova morada não é no céu, é um período provisório. O que acontece então com a gente? Como que a gente consegue entender esse processo? Vamos para a palavra sempre. Isaías 11, do 1 ao 10 diz o seguinte: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e de suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com as suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Olha só, que interessante daqui por diante. Aqui está falando de um renovo, do que vai acontecer, de como será. Muitas pessoas falam assim, mas isso já aconteceu, isso já se cumpriu. Eu nunca vi, creio que você que está assistindo também nunca tenha visto isso. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. E uma criança os guiará. Não precisa nem de explicação essa parte, né? Nós, com seres, animais que são totalmente perigosos para nós, a gente vê que uma criança estará guiando esses seres. Isso nunca aconteceu. A vaca se alimentará com o urso, olha só que interessante. Seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará mal nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. A terra se encherá, não é o céu, a terra. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Então aqui é uma passagem que por si só ela já diz claramente como vai ser esse novo céu e essa nova terra, né? O que acontecerá ali.
E nós vimos também aqui em Apocalipse, e esse é um texto muito comentado, né, no meio teológico, principalmente na área escatológica, nós temos aí três braços que entendem o que nós vamos ler aqui. Eu não vou me estender nisso, eu posso até falar em outro vídeo, mas nós temos os pré-milenistas, os pós-milenistas e os amilenistas. Então eu não vou deixar o vídeo muito técnico, mas apenas assim uma informação rápida. O pré-milenista, ele crê, a Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos, onde Satanás será preso. Então nesse tempo ele estará preso durante 1000 anos e nós vamos reinar com ele nesse tempo. Então existem os pré-milenistas que acreditam que Jesus volta antes do milênio. Então Jesus volta e aí se inicia o milênio. E esse milênio é um período literal. Esse é o pré-milenismo. Então Jesus volta antes, vai acontecer, né, os 7 anos de 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação. Não é tribulação, é uma tribulação como nós nunca vimos, né? Diz a palavra que é uma tribulação, é uma grande tribulação. Nunca houve uma tribulação como essa. E aí após esse período Jesus vem, né? E aí se inicia o milênio. Nós reinaremos com ele. Esse é o pré-milenismo. Então, o pré-milenismo é Jesus vindo antes do milênio. O pós-milenista crê que acontecerá o milênio, a igreja vai evangelizar o mundo todo e aí Jesus vem, né? E o amilenista crê que nós já estamos vivendo o milênio. Desde que Jesus foi para o céu, esse período do milênio já está acontecendo. Ele não é literal, porque já fazem 2021 anos, nós estamos em 2021, já faz 2021 anos que Jesus concluiu a sua obra. Então esse período aí desses 2000 anos já é o milênio, que não é literal, não são 1000 anos literais. Mas não vamos se apegar a isso agora, deixa para um outro vídeo, para não ficar muito extenso. Só para vocês entenderem o que a gente vai ler agora em Apocalipse, do 21, do 1 ao 27. Diz assim, e aqui é muito importante porque o novo céu e a nova terra que será aqui, ele está muito claro, né? Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. Ou seja, o primeiro céu e a primeira terra passaram, agora tem outro, e o mar já não existia. Não tem mar no céu, mar é aqui. Então nós já sabemos que é aqui, o novo céu e a nova terra serão aqui, né? Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Então a nova Jerusalém desce do céu para cá, então não é no céu. Descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, né? Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Então o tabernáculo de Deus é nos céus, mas agora o tabernáculo está aqui com os homens. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, né? Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos juntos às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Então é um lugar físico, né? Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e nelas estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana. Então a gente vê que é uma medida humana, é um local aqui na Terra, medida humana, que o anjo estava usando.
A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentos com toda a sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito e o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crísopra, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. Nós falamos dessas pedras no vídeo anterior, depois vocês podem dar uma olhada lá, interessante. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. A rua principal da cidade, isso não é o céu, isso é aqui na terra, a rua principal da cidade. Não vi templo algum na cidade. Então, nós temos templos, igrejas aqui. Então, é aqui na terra. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. O próprio Senhor e o próprio Jesus são o seu templo, né? Interessante demais isso. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Muito bom saber isso, né? A glória de Deus nos iluminará, a presença de Deus conosco aqui na terra, nessa cidade santa, né? Então Deus entre nós podemos conversar, entender, perguntar, tirar nossas dúvidas. Interessante demais isso, né? E o Cordeiro e a sua candeia estão lá também. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Eu deixei em negrito aqui, a glória e a honra das nações. Então nós entendemos que tem a cidade santa, mas ainda existem nações. E se tem nações, tem reinos que reinam sobre essas nações, né? É interessante a gente entender que tem reinos que trarão aí a honra e a glória para essa cidade, né? Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente as pessoas cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então você pode estudar essa palavra, Apocalipse 21, do 1 ao 27. Então essa passagem por si ela é muito clara. Ela deixa bem claro que nós teremos aí um novo céu e a nova terra que vai descer da parte de Deus e será aqui, né? O projeto inicial de Deus foi aqui, né? É muito interessante que também, que às vezes a gente vê falar do Éden, a gente fica pensando que, eu já vi muitas pessoas dizerem isso, que o Éden era lá no céu e nós somos expulsos do céu e viemos aqui para a terra. Não, a Bíblia é muito clara, né? Que o Éden é aqui na terra, foi aqui na terra, né? A Bíblia fala dos rios que existiam, né? Até hoje 2 deles ainda existem. Eram 4 rios e 2 não existem mais e 2 ainda existem. Então é nítido que o Éden era aqui na terra, né? Na verdade, o Éden era aqui na terra, mas nós estávamos dentro do jardim do Éden. Então, num pedaço do Éden, em sua totalidade, um pedacinho ali, Deus criou o jardim do Éden, né? O Éden não é a sua totalidade, ele é um pedaço do Éden que Deus fez um jardim ali para ter comunhão com o homem. Tem mais detalhes disso no outro vídeo, ok? Continuando aqui, nós percebemos uma coisa de extrema importância. Preparando a terra antes da vinda definitiva. Olha só. Jesus responde essa questão de forma bem simples. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos herdarão o quê? A terra. A terra por herança. O que é uma herança? É algo que nós recebemos que para sempre será nosso. Então a terra, nós vamos herdar a terra. Mateus 5, versículo 5. Em Mateus 24, 30 e 31 diz o seguinte. Diz que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, nós, né, dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então ele vai reunir os escolhidos de uma a outra extremidade do céu.
Não será arrebatamento secreto ou transmissão ao vivo pelos plantões noticiários. Vai ser a poderosa manifestação pessoal e universal do próprio Jesus, com todo o seu exército de anjos, e diz a palavra em Apocalipse 1,7, todo olho o verá. Então, nós temos uma vinda de Jesus, onde ele recolhe os seus santos, né, os seus escolhidos, nós vamos para o céu com ele, ficamos um tempo e depois retornamos agora. E aí todo olho verá ele vindo com seus santos, que somos nós, para reinarmos com Cristo durante esses 1000 anos. Na verdade, nós reinaremos a eternidade toda junto com Cristo. Mas nesse período de 1000 anos é um período em que não haverá essa manifestação, essa ação do diabo, porque ele estará preso. Então Jesus vai reinar conosco aqui na terra, mas por incrível que pareça, a Bíblia diz que lá na frente Satanás será solto por pouco tempo, e ainda assim algumas pessoas vão escolher viver com ele. Esse é um assunto para outro vídeo, ele é mais extenso, ele precisa de mais explicações. Como funciona um noivado? Você notou que quando Jesus voltar, ele não vai pisar na terra, ao contrário, ele vai nos levar para encontrar com ele nas nuvens, isso porque a terra é um planeta degradado pelo pecado e precisa ser purificado, mas ainda não. Jesus quer que o seu julgamento seja revisado antes, não porque ele errou, mas para que a sua justiça seja comprovada. Então, Jesus nos levará, né? Aí vai ter um tratamento, a terra vai ter um tratamento, e eu creio que até físico, né? Jesus vai restaurar algumas coisas aqui na terra, tanto físicas como principalmente espirituais. Ele vai fazer um renovo e depois sim essa morada se torna fixa para nós aqui na terra. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações nos 4 cantos da terra. Então ele fica preso durante 1000 anos, depois ele é solto, né? E as pessoas, eu não consigo particularmente entender essa parte da Bíblia. Como que as pessoas conseguem ter o reinado de Cristo sem essa influência de Satanás, e ainda assim alguns conseguem depois voltar para Satanás? Eu particularmente não entendo como isso pode acontecer, mas a Bíblia diz que isso vai acontecer. Vou repetir. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas pessoas é como a areia do mar. Triste isso, né, gente? Muita gente. Apocalipse 20, 7 e 8. João detalha ainda mais. Vi um trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, postos diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Em Apocalipse 20, versículo 11 e 12. Aqui a nossa história recomeça. Deus vai purificar nosso mundo com fogo consumidor, destruindo até a mínima mancha de pecado. Pela sua palavra, ele vai recriar a nossa terra, a nova Jerusalém. Será a nossa capital, a nossa terra renovada. Será a capital do universo por toda a eternidade. Será a capital do universo por toda a eternidade. Então essa nova Jerusalém que desce do céu será a capital do universo por toda a eternidade. Sim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que todos nós possamos nos preparar para ver Jesus, a nossa salvação. Só depende de nós aceitarmos, pois a vida eterna começa agora. Então é muito interessante nós entendermos que o processo de Deus não teve um erro. Deus começou aqui na terra, Deus criou o Gênesis aqui. O Gênesis é o início, né? E o processo inicial foi com o homem tinha carne, Adão tinha carne, Eva tinha carne. Sim, eles eram um corpo físico. Então Deus não mudou o plano, nós continuaremos com um corpo físico. A diferença desse corpo físico é que agora ele é glorificado. Então ele tem funções diferentes. Eu creio que Deus, ele é Pai.
Ele não criou todos os planetas, as Via Lácteas, né? Toda essa criação não foi criada para ser oculta a nós. Tudo foi criado para que nós pudéssemos conhecer. Então eu creio que esse corpo glorificado, até isso nós teremos a possibilidade de conhecer a criação por completo, não só aqui na Terra. Outra coisa interessante, eu não coloquei esse texto para finalizar, é que a Bíblia diz que nós vamos comer do fruto da árvore da vida que estará na cidade santa. Há um rio nessa cidade. A palavra de Deus, você pode procurar, você vai achar isso, eu não coloquei, mas o Espírito Santo me trouxe agora ao coração, então eu estou dividindo com vocês. A palavra de Deus diz que essa árvore dá 12 frutos ao ano. 12 frutos. Então você vê que é uma árvore que ela dá 12 frutos ao ano, um por mês, né? E que as folhas dessa árvore curarão as nações. Então a gente percebe que ainda temos a necessidade da intervenção do Senhor para nós sermos curados. E então a Bíblia fala que nós vamos ainda ter essa dependência do Senhor, porque só Ele é Deus, só Ele é onipotente, só Ele é onipresente, só Ele é onisciente, né? O que é onisciente? Ele sabe de todas as coisas. O que é onipresente? Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O que é onipotente? Ele tem poder para tudo. Então só Deus, em sua aparição em trindade, né? Nós não somos politeístas que creem em vários deuses, nós cremos em um Deus só, que se manifesta na forma de Pai, que se manifesta na forma de Filho, que se manifesta na forma de Espírito Santo, mas é um Deus só, né? É complexo para nós entendermos isso, né? Nós às vezes pensamos que Deus é um, Jesus é outro, o Espírito Santo é outro, mas eles são um, né? Não se diz nem trindade, é triunidade, é a forma que ele se apresenta de três maneiras diferentes, sendo um, né? Então nós ainda dependeremos do Senhor, né? Mesmo no novo céu e na nova terra, o rio da água da vida correrá por lá, a árvore da vida estará lá, e nós teremos ainda essa dependência, mas sem os males que a gente experimenta hoje. Por exemplo, hoje toca um telefone, às vezes a gente já fica preocupado, né? Alguém bate palma na sua casa, você fica preocupado, será que é uma má notícia? Então nós vivemos alegres em Cristo, felizes em Cristo, mas sempre você vai no hospital fazer um exame, às vezes aparece alguma coisinha, então tudo isso vai cessar, né? Nesse tempo que nós estaremos aí na presença do Senhor, acabou-se as más notícias, as enfermidades, os acidentes. Então é maravilhoso o que vai acontecer no novo céu e na nova terra. Então o que eu peço a você é que ore, né, para que todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, você que está assistindo esse vídeo, ore para que você, para que eu e para que outros que vão assistir continuemos no centro da vontade do Senhor. Né? Que nós não nos desviemos e, além de nós não nos desviarmos, que nós possamos trazer outros, né? Para que tenham o nome escrito no livro da vida, né? Que nós saiamos da nossa zona de conforto, né? Que ser cristão não é viver na zona de conforto. Eu gosto muito de falar com os amigos, com os meus filhos, que quando uma pessoa ela é de Cristo, é muito simples percebermos se uma pessoa está em Cristo ou não. Às vezes a pessoa conhece Cristo, mas quando ela chega, ela é chata, ela resmunga, ela não consegue se socializar, ela sempre tem críticas e críticas e críticas, ela não ajuda ninguém, ela não cede nada, nenhum tempo, nada da vida dela por ninguém. Então assim, se realmente eu e você tivermos Cristo na nossa vida, é o que diz lá em Gálatas 5, os frutos do Espírito, esses frutos do Espírito vão estar vivos em nós, né? Então eu finalizo deixando essa meditação de Gálatas 5. Leia, observe quais são os frutos que mais aparecem através da sua vida, né? Nós não podemos ficar julgando os outros. Se é você que está ouvindo esse vídeo, Deus está falando com você, não é com o outro. A pessoa devia estar ouvindo isso. Sim, é legal se ela ouvir também, mas Deus sempre está falando conosco, né? Então que nós possamos mesmo investigar ali Gálatas 5, existem os frutos da carne, existem os frutos do Espírito, que a gente possa analisar e perceber quais frutos estão aparecendo na minha vida, que sejam os frutos do Espírito, porque isso mostra que Cristo está vivo na nossa vida, ok?
Muito obrigado pelo tempo que você colocou aí para assistir esse vídeo, né? Eu fico muito feliz de poder dividir. Comentem aí, por favor, né? Se tem algo que vocês ficaram com dúvidas ou não concordaram. Eu não sou o mestre da palavra de forma alguma, estou aprendendo junto com vocês. Tem algum erro, alguma coisa que vocês gostariam de ressaltar? Tenham toda a liberdade de colocar nos comentários. Dê um like aí, curta, se inscreva, né? É muito importante para que a gente possa dar um crescimento maior para esse trabalho. O YouTube, ele vê quando tem like, quando tem um compartilhamento, ele entende isso como um trabalho importante e ele mesmo faz essa potencialização em questão de divulgação. Então é importante. Então divulga, se inscreva, dê o seu like aí, faça seus comentários e juntos aí vamos continuar sempre no centro da vontade do Senhor. Amém? Muito obrigado por esse tempo, fique na paz e Jesus é o nosso Redentor. Amém?